Nós vamos estudar hoje Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, profeta Jeremias teve um ministério de 40 anos, passando por vários reis, passando por aquela transição de cativeiro e até indo para o cativeiro durante 5 meses. O cativeiro não foi de 5 meses, tá bom? O cativeiro foi de quanto tempo? Cativeiro na Babilônia? 70 anos, exatamente. Nós vamos estudar hoje sobre o foco correto do povo de Deus. O foco correto do povo de Deus. Não sei quantos de vocês tiveram a agradável experiência de olhar o horizonte, a distância, com um binóculo. Ou luneta também. É muito interessante porque às vezes você olha e simplesmente você não tem um objetivo para olhar. Você simplesmente vai olhando a paisagem, é agradável de ver as coisas mais próximas. No entanto, às vezes você tem um objetivo. Uma vaca, uma árvore, alguma coisa à distância, uma cerca. Normalmente você põe o binóculo aqui, você tem que tirar para você se situar onde que está. Aí você tenta localizar, você tem que focalizar. Esse foco é muito importante. Além do mais, tem também, em alguns desses aparelhos, eles têm uma regulagem de foco. A lente se aproxima, se distancia, e essa regulagem faz com que você foque, que você olhe mais atentamente aquilo que você quer, sem aqueles borrões. Na nossa vida, na vida do povo de Judá também, do povo de Israel, eles tinham que focar. E às vezes, para você focar corretamente em Deus, você tem que fazer alguns ajustes. Um ajuste das lentes da sua vida. Às vezes você tem que olhar um pouco mais e ver onde que você precisa focar melhor. Esse foco correto em Deus, você vai encontrar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é o foco. A palavra de Deus é o ajuste para você poder ver Deus. Nós acabamos de ouvir um testemunho maravilhoso de uma mãe que estava pedindo para a filha focar em Deus. Mesmo que ela não tenha usado essas palavras, procura ver o que Deus tem para você. É tirar todos os borrões, tirar todo aquele embaçamento do objeto, do dinheiro perdido, e focalizar no que Deus tem. E nós podemos aprender então com esse foco. Eu já quero dizer o que eu encontrei, você encontraria talvez muito mais, os focos que nós podemos encontrar aqui no capítulo 3. O povo de Deus precisa focar no perdão de Deus. Esse é um foco que você precisa procurar e ajustar e encontrar, o perdão de Deus. O outro foco é no arrependimento dos pecados. O crente, ele começa a ficar um pouquinho relapso, ou relaxado, achar que ele já é salvo e que ele pode manter uma vida de libertinagem, quando na verdade ele tem que focar no arrependimento dos pecados. E também ele tem que focar no Deus perdoador. Notem que no início eu falei focar no perdão dos pecados. E agora eu falei focar no Deus perdoador. É diferente. Embora seja a mesma pessoa que perdoa os pecados, focar no perdão dos pecados é louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito
sua vida, perdoando os seus pecados. Agora, focar no Deus perdoador já não tem a ver com isso, tem a ver com a própria pessoa de Deus. Nós não devemos apenas nos alegrar com o perdão dos pecados, mas nós devemos ter comunhão com aquele que perdoa os nossos pecados. A nossa vida não é uma vida de princípios apenas. A nossa vida é uma vida de relacionamento com Deus. Um filho, por exemplo, ele recebe da mãe os benefícios para a vida dele. E ele gosta disso, lógico. Ele gosta da comida que é preparada, ele gosta da cama limpinha, ele gosta das roupas passadas, ele gosta de tudo isso. Mas uma coisa é ele ficar muito grato e contente pelas coisas que ele recebe. A outra coisa é ele ter um relacionamento de amor com a mãe dele. Então é um pouco diferente você receber os benefícios, as bênçãos de Deus, e outra coisa é você ter um relacionamento com Deus. Vamos então focar no perdão de Deus. Versículo 1, Jeremias capítulo 3, versículo 1, vou pedir para Tânia ler. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Na lei de Moisés, vocês precisam saber o seguinte, que na lei de Moisés, quando um casal se divorciava, eles não podiam reatar aquele casamento. Diferente do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz que se houver divórcio, não pode ter um recasamento, exceto uma reconciliação, ou seja, casar de novo com a mesma pessoa. Acontece, não é? Acontece pessoas se divorciarem e se reconciliarem e casarem novamente. Na lei de Moisés isso era proibido. Depois, na era cristã, isso daí desapareceu. Pode acontecer um divórcio e um recasamento com a mesma pessoa. Com outra pessoa, a palavra de Deus diz que não pode, mas com a mesma pessoa sim. Deus está dizendo aqui através de Jeremias que se um homem repudia a mulher e depois toma outro marido, ele vai retornar àquela primeira esposa? Não, isso não acontece. Por quê? Isso poluiria a terra. Isso era pecado na lei de Moisés. Então isso não era possível, não deveria acontecer. Agora Deus está dizendo para a nação de Judá: vocês se separaram de mim, vocês se divorciaram. Sabe o que vocês querem fazer agora? Vocês querem voltar para mim? Será que Deus vai aceitar? A novidade é que sim. Mesmo que a lei de Deus falou que não pode, ele mesmo, no relacionamento dele, ele está mudando isso com a nação de Judá. Ou seja, a nação de Judá se prostituiu, se divorciou, separou de Deus, mas se ela quiser voltar, Deus aceita. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então nós estamos focando no perdão de Deus, como Deus ama. Por exemplo, quando alguém te ofende, você fica muito ofendido, você pode simplesmente virar a cara para aquela pessoa. Você pode falar: eu não quero mais conversa com essa pessoa. Ou você pode perdoar essa pessoa e aceitar de volta. E Deus está pedindo para a gente focar nesse amor de Deus. Versículo 2, Idene, pode ler? Levanta os olhos aos altos, desnudos e vê, onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e
Deus não está dizendo, vocês podem voltar para mim porque agora vocês se arrependeram, vocês são bonzinhos. Não, nada disso. Deus está dizendo, vocês continuam na prostituição, mas eu os aceito. Eu quero aceitá-los. É claro que Ele quer que eles se arrependam. E Deus está dizendo assim, sabe como vocês são? Vocês não podem ver uma montanha, vocês vão lá, limpam aquela montanha, aqui os altos desnudos, né, onde não tem árvore, uma montanha limpa, e sabe o que vocês fazem lá? Vocês se prostituem. Como que é a prostituição? Eles levantam altares e eles adoram os deuses falsos ali. Vocês são como o arábio no deserto. Muitas vezes os árabes, eles ficavam no deserto, os bandidos árabes, né? Eles ficavam no deserto esperando que pessoas que passassem por ali com seus bens, eles iam ali e roubavam. Assim são vocês também. Vocês estão poluindo a terra com a sua imoralidade, com a sua malícia, com o seu roubo, e assim é o povo de Judá desviado de Deus. Deus está falando para nós focarmos no perdão dele. Você foi amado por Deus, amada por Deus, não porque você era bonzinho, porque a palavra de Deus diz que Ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Ou seja, não é por aquilo que nós fazemos, mas é pelo grande amor dele, o perdão dele. Comece a focar no perdão de Deus na sua vida. E veja que você não merecia, mas é porque Deus te ama. Versículo 3, Joãozinho. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de prostituta, e não queres ter vergonha. Deus tirou as chuvas, ou seja, Deus mandou seca, fez com que a chuva fosse retirada e eles não iam ter o produto da terra. Por que Deus faz isso? Por que às vezes, não estou dizendo que sempre é assim que acontece, mas por que às vezes Deus mexe com as nossas finanças? Por que Deus mexe com a nossa saúde? Por que Deus mexe com os nossos projetos de vida e começa a dar tudo errado? Por que Deus faz isso? Muitas vezes Deus faz isso porque Ele quer nos atrair. Ele quer que a gente busque a Ele. Ele quer que a gente se arrependa daquilo que a gente fez, possivelmente, né, de errado. E Deus deixou de mandar a chuva serôdia, quer dizer, a chuva fora de época. Aquela chuva agradável, chuva que o agricultor nem esperava, mas a chuva veio e beneficiou a terra. E Deus está dizendo para ajudar, vocês têm cara de prostituta, fronte de prostituta, ou seja, o rosto de vocês é de prostituta. E vocês não querem ter vergonha. Vocês estão vivendo uma vida como se vocês não tivessem pecado. E está acontecendo isso na nossa sociedade também. As pessoas deveriam ter vergonha de algumas coisas que elas fazem. Mas porque todo mundo vai aceitando um ao outro, vai aliviando o pecado, os vícios um do outro, passa a ser até bonito. As pessoas começam a achar bonita alguma atitude que na verdade na palavra de Deus é pecado. Eu tenho notado com a minha esposa, assistindo assim alguns filmes, né, atuais, eu notei uma coisa, não sei se vocês já notaram isso daí, porque nos anos 40, os anos 50 era um charme fumar. Aquelas mulheres, né, famosas, bonitas, elas fumavam. Os homens também, e houve uma época que fumar era uma coisa muito charmosa, né? Estou dizendo que era, mas a sociedade via assim. Tinha a propaganda, bonita propaganda de cavalos, lembra aquele, vocês estão sabendo?
Aquele homem morreu de câncer, não foi? Pelo que a gente sabe, né? Por causa do tabagismo, por causa do cigarro. Aí houve uma campanha massiva para que as pessoas não fumassem. Aí cigarro se tornou uma coisa brega, uma coisa... Não, a pessoa que fuma, não, muito feio. Estou falando entre os crentes falando isso, os próprios incrédulos mesmo. Mas se vocês notarem, os filmes atuais, o cigarro voltou. Está voltando com tudo. O mocinho, a mocinha estão com cigarro. Tem o eletrônico e o aquelas mangueiras lá. Então está voltando tudo isso, porque a sociedade ela vai impondo para si própria aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então assim a nação de Judá também. Vocês têm cara de prostituta e vocês não querem ter vergonha. Não estão focando no perdão de Deus. Deus está perdoando, mas eles não querem esse perdão. Então, quando você não quer o perdão de Deus, é claro que você não vai encontrar valor no perdão de Deus. Por exemplo, aquela mulher que entrou na casa de Simão e começou a chorar aos pés de Jesus, e as lágrimas molhavam os pés de Jesus, e ela enxugava com os cabelos dela. Simão criticou aquilo, e Jesus falou: olha, eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, porque era costume na época tirar a poeira do pé do convidado, mas você não fez isso. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Por que isso? Porque ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, muito ama. Então, quando você tem um foco no perdão de Deus, você vai amar mais a Deus. Quando você acha que você não tinha muitos pecados para se arrepender, então, aí você não ama muito a Deus, porque você não sente que foi muito perdoado. Mas tenha certeza, você foi bastante perdoado. E começa a pensar na sua vida de pecado. Não quero levar ninguém para a lama de novo, tá bom? Mas com o objetivo didático de você aprender com Deus. Pensa nas coisas que você nunca pronunciou para ninguém. Se você for um garoto que murchou os 4 pneus de carro, ninguém faria isso. Mas se você fez coisas semelhantes, pensa, aquilo desagradou a Deus. Não fique pensando, brincadeira de criança. Não, é pecado mesmo. E aquilo desagradou muito a Deus. E aí você vai acumulando memórias daquelas coisas que você fez, que você não quer nem mencionar para ninguém, e saiba, Deus perdoou todos esses seus pecados. E aí você vai ter um amor aumentado por Deus. Versículo 4 agora, seu Wilson, pode ler? Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és amigo da minha mocidade. A religiosidade não sai do ser humano, interessante. Ele está em pecado, mas ainda quer dar uma de religioso. A religião é algo que tem afastado o homem, o ser humano, de Deus, e não aproximado, como muitas pessoas pensam. A religião tem feito que as pessoas pensem que elas são boas, porque a religião coloca vários ritos, vários rituais, e a pessoa acha que se ela estiver cumprindo aqueles rituais, ela é uma boa pessoa. Então ela começa a se desviar, se afastar de Deus dentro da religião. Por isso eles estão dizendo: não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo. Então veja, é uma prostituta em pecado, não quer se envergonhar, mas quer orar. E ora como?
Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Ou seja, Deus nunca vai me esquecer. Pois é, mas você, no caso Judá, né? Você se esqueceu de Deus. Você se afastou de Deus. Essa oração não vale nada se não há arrependimento. Então, tem muitas pessoas que querem a nossa oração. E quando pessoas pedem que eu ore por elas, não sendo crente, eu oro. Eu sei que tem pessoas que falam, não, você não deve orar com os incrédulos. Eu oro com eles. Eu oro, mas eu dou um testemunho também para eles, de que eles precisam se arrepender. Que a minha oração, ela serve muito para mim que creio no Senhor. Mas se alguém não crê no Senhor, não existe oração, concorda? Porque a palavra de Deus diz que sobre a fé, é a certeza das coisas que não se veem, mas é necessário que aquele que ora creia que Deus existe e que é o galardoador. Galardoador é aquele que dá prêmio, aquele que responde oração. Agora, se você não acredita em Deus, o que é a oração para você? Pode ser até uma idolatria. Vamos orar. Aí quando eu oro com aquela pessoa, eu penso no Deus verdadeiro. Ela está pensando em algum outro tipo de Deus. Então não vale nada aquela oração. Então essa oração deles só tem valor se houver arrependimento. Versículo 5, Dona Maura. Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, assim te falas, mas cometes maldade e a mais não poder. Olha que oração mais hipócrita, né? Está orando para Deus, o Senhor vai ainda ficar bravo? O Senhor vai conservar a tua ira para sempre? Não vai ter um fim a sua ira? Deus está dizendo, vocês estão falando assim na oração. Mas o que vocês fazem? Em troca, vocês cometem maldade, até não poder mais. Algumas pessoas estão longe de Deus, mas elas não querem abrir mão das bênçãos de Deus. Ela se afastou de Deus, ela não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, mas ela não quer deixar de ter a proteção de Deus, a bênção de Deus. Por isso, quando pessoas entram na nossa igreja, ou qualquer igreja, tá bom? E elas só são acariciadas. Que bom que você está no nosso meio. Continua aqui, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Mas ela nunca ouve falar do pecado. Ela nunca ouve falar de arrependimento. Nós estamos fazendo mais mal do que bem para aquela pessoa. A igreja não é lugar para acariciar o ego das pessoas. A igreja é para aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem muita repreensão para o ser humano. Até nós, os crentes, lendo a palavra de Deus, como aqui, por exemplo, não está falando conosco, nós que estamos firmes com o Senhor, nós que estamos amando ao Senhor. Ela não está falando conosco, mas nós sentimos que o Espírito Santo está dirigindo também para nós. Por quê? O apóstolo Paulo lhe fala, mesmo que estiver tudo bem com você, é melhor você tomar cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuidado, para que não caia. Portanto, meus irmãos, mesmo que você leia um texto que não está falando diretamente com você, procure alguma lição naquilo, porque Deus quer pelo menos usar a sua vida para alcançar essas pessoas. Mas eu espero que nenhum de nós aqui estejamos com uma oração hipócrita, ou seja, nós queremos que Deus que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que tudo vai bem na nossa vida, mas a gente não quer mudar de atitude. Isso é muito errado diante de Deus. Portanto, vamos focar no perdão de Deus. Como é que foca, como é que se ajusta essa lente pensando no perdão de Deus?
Primeiro você tem que pensar que você foi um pecador longe de Deus. E é aí que nós fazemos esse exercício mental, de lembrar quem eu era antes de Cristo Jesus, antes que Cristo Jesus me alcançasse, quem nós éramos no mundo. A palavra de Deus diz em Efésios 2, versículo 1, que nós estávamos no mundo, nós éramos mortos, nós estávamos perdidos, longe da vida, seguindo o curso desse mundo, conforme Satanás impõe para as pessoas desse mundo. E nós estávamos à vontade para pecar. É assim que nós estávamos no mundo. Mas Deus nos alcançou pela sua graça, a graça de Cristo Jesus. E quem que nós somos agora em Cristo Jesus? Eu sou um pregador da palavra, eu sou um servo de Deus, um discípulo, tenho o privilégio de estar com os irmãos, trabalhando com os irmãos, orando, louvando a Deus com os irmãos, e eu tenho que chegar à seguinte conclusão: eu não mereço essa bênção, eu não mereço esse banquete, eu sou um pecador salvo por Cristo Jesus, e eu não merecia nada disso. Então isso é focar no perdão de Deus. E quanto mais você foca nisso, mais você ama a Deus. Cuidado com o conhecimento humano, porque o conhecimento humano está sempre disposto a te exaltar, a falar que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa que merece muito mais do que você está recebendo. Assim é o conhecimento humano, que infelizmente tem alcançado os nossos púlpitos também, as nossas igrejas. E as pessoas são incentivadas a valorizarem a si próprias. Mas quando você lê a palavra de Deus, você tem que focar no perdão de Deus. E para fazer isso, de um lado tem o perdão, do outro lado tem o quê? O que tem do outro lado do perdão? Um ofensor, não é mesmo? Então nós éramos ofensores de Deus. Vamos ler mais alguns versículos, agora focando no arrependimento dos pecados. Versículo 6. Teodora, você quer ler, Teodora? Versículo 6. Não, veio sem arma hoje. Ela falou, por que eu sinto tanto sono acabado de passar? Mas isso aqui já é de praxe. Você vai passar essa fase? Não, eu faço qualquer bebê dormir, viu? Eu falei, porque se sente segurança. Calma. Bom, a mãe então pode ler? Versículo 6. Durante o reinado de Josias, Yahvé, o Senhor, lhe revelou: viste o que fez Israel, a infiel. Ela se dirigiu a toda a colina e monte elevado e sobre toda a árvore frondosa se prostituiu. Então Jeremias está profetizando nos dias de Josias, e aí Deus está falando: vejam o que Israel fez. Israel infiel, foi no monte alto, debaixo de árvore, não podia ver um monte, não podia ver uma árvore, que se prostituía ali embaixo. Prostituir aqui no caso é adorar outros deuses, né? Então eles têm que focar agora em se arrepender desses pecados. Versículo 7, Ronaldo, pode ler? E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Judá observou o que aconteceu com a irmã dela. Quem que é a irmã de Judá? Israel, né? Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Então Judá viu a irmã dela sendo idólatra, a irmã dela sendo pérfida. Pérfida quer dizer infiel. Ela observou tudo isso. E ela observou também que Israel nunca voltou para Deus. Deus estava levantando profetas também, mas Israel nunca quis se arrepender dos pecados.
Judá tinha que observar isso e falar: eu não vou cair nesse mesmo caminho. Versículo 8. Gabriela, pode ler? Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, e que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Então, o que aconteceu com a nação do norte, Israel? Deus deu uma carta de divórcio. Vai embora. Não quero mais você. E aí Israel foi para a Síria, foi levada cativa para a Síria. E aí Judá olhou tudo isso daí, em vez de falar: eu não vou cair nesse caminho, ela fez a mesma coisa e até pior. Quando nós vemos pessoas caindo em pecado, entrando em caminhos errados, nós precisamos tomar ensino e não cair no mesmo caminho. Nós precisamos aprender com os erros dos outros, para nós não passarmos por aquilo. Mas Judá não quis saber disso, Judá quis o mesmo caminho. Versículo 9 diz: E não ficou envergonhada, ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E foi isso que aconteceu com Judá. Ela não recebeu o ensino pelo erro de Israel, a irmã dela, e ela entrou no mesmo caminho. Começou a adorar pedras, começou a adorar árvores. Agrada muito a Deus quando pessoas começam a adorar qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Versículo 10, Neto. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Não voltou. Não está focando no arrependimento. Todos nós, meus irmãos, precisamos focar no perdão que Deus já nos deu, mas também não ficar apenas no perdão passado que Ele nos deu. Mas se houver, eu não estou acusando ninguém, se houver pecados escondidos, ocultos, pecados que você sabe que está cometendo, sabe que aquela prática ou aquele pensamento, aquele plano não agrada a Deus, se você sabe disso, você precisa ajustar as lentes do binóculo. Você precisa focar no arrependimento. O meu projeto de vida, nessas próximas horas ou no próximo dia, vai ser eu me arrepender dessa prática e pedir que Deus me ajude a fugir disso. Porque é só assim que funciona a vida cristã. A vida cristã não funciona com: o pastor sempre fala para ler a Bíblia e orar. Sim, mas para ler a Bíblia e orar, você precisa fazer isso com o coração obediente. Senão não adianta. Se você estiver escondendo pecados e continua a ler a Bíblia e orando, você está trazendo para você juízo, porque você está zombando de Deus. Versículo 11, Priscila. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Israel fez coisas feias. Tanto é que Israel teve 20 reis e nenhum rei foi bom. Nenhum rei de Israel foi bom. Judá teve também 20 reis, mas 9 foram bons. No entanto, Deus não está colocando isso na balança. Ele está dizendo que no momento Judá está pior do que Israel. Seria mais ou menos como um crente desviado, que é salvo, mas desviado, está cometendo pecados e se tornar pior do que o incrédulo não convertido. Então a nação de Judá precisa pensar muito bem na seriedade disso. Precisa focar em se arrepender, no arrependimento dos seus pecados. Versículo 11. É 11, né? Não, 12. 12. A Maria Fernanda, pode ler? Portanto, vá e proclame essa mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre.
Deus está pensando agora na nação do norte. A nação do norte, nessa época, era uma época que estava indo para o cativeiro, foi para o cativeiro, aliás, mas Deus ainda volta e está dizendo: Israel, volte que eu te perdoo. Meus irmãos, qualquer um de nós que estivermos em pecado, cometermos algum pecado, se nós confessarmos a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É como se nós não tivéssemos cometido pecado nenhum. Ele nos purifica totalmente. Mas não é isso que Israel quis fazer. E não é isso que Judá quer fazer também. Versículo 13. Lara, pode ler? Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Esse versículo começa com a expressão tão somente. Eu gosto dessa expressão porque essa expressão descomplica um monte de coisa. Você não tem que fazer um monte de coisa. Você não tem que orar essas palavras, não tem que ler isto, não tem que ter tantas sessões com alguém. Não. Tão somente. Tão somente faz o quê? Reconhece. É só isso. Quando alguém está em pecado, Deus não está falando para a pessoa fazer um monte de coisa. Deus está só dizendo para a pessoa: reconhece. Eu pequei. Só isso. O resto Deus faz. Alguém talvez esteja preocupado, né? Eu estou bebendo, isso está... bebida alcoólica, né? Isso está fazendo mal para mim, para minha família. Eu preciso dar um jeito de parar de beber, aí eu vou encontrar Deus, aí eu vou acertar minha vida com Deus. E não. Primeiro ele está dizendo: reconhece. Porque quando você quer mudar a sua vida, isso pode ser um grande orgulho da sua parte. Pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu pare de beber, pode deixar que eu dou um jeito lá em casa e tudo vai se consertar. E quem que vai ficar com a glória? Você. Se você pode fazer tudo isso, você não precisa de Deus, você não precisa orar e não precisa da Bíblia. Se você pode resolver os seus problemas, se você pode resolver suas fraquezas e pecados, você não precisa de Deus. Mas não é isso que acontece, né? Na verdade, você não consegue. Você só está fingindo que consegue. Aqui Deus está dizendo: tão somente, só isso. Começa por aí. Não começa querendo mudar a sua vida e planejar um novo rumo para a sua vida. Primeiro começa com confissão. O filho pródigo tinha gastado a fortuna que o pai deu para ele com coisas erradas, e aí ele estava lá passando fome, querendo comer da lavagem lá do porco, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou: agora eu vou mudar de vida, vou arrumar um emprego, vou. Não. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Aí lá mesmo, onde ele estava, ele lembrou que na casa do pai dele, até os empregados eram bem tratados. Vou voltar e falar para o meu pai o quê? Pai, pequei. Só isso. Mas será que ele não sabe se era? Não, né? Ele sabia que ele era filho. Ele sabia de que ele tinha um pai no mundo. Exatamente. Acho que isso é identidade, assim mesmo. Reconhecer que você é filho e que você tem um pai, né? Esse pai... Conheci o pai dele. É, isso aí. Tinha intimidade de saber. E nós todos... É engraçado que ele é um pai tão, assim, próspero, eu digo assim, que deu metade do filho e ainda continuou com tantos bens, né? Sim. Fez até uma festa para ele. É.
tão somente reconhece: Pai, pequei. Só isso. Meus irmãos, o reconhecimento tem um poder extraordinário na nossa vida. Quando a gente tenta vencer algum pecado, a gente fica frustrado. A gente não consegue. Mas quando a gente reconhece, só isso: Senhor, eu pequei. Mas não adianta, porque amanhã eu vou pecar de novo. Aí amanhã você reconhece de novo e confessa de novo. Isso vai transformar a sua vida, porque Deus, o Espírito Santo, vai trabalhar. Reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor. Davi fez tudo aquilo que ele fez contra Urias, contra Batseba, contra Joabe, contra o exército de Israel, contra o palácio, mas ele disse assim: contra ti pequei, contra ti somente. Quer dizer, ele pecou contra tanta gente, mas ele reconhece que no final das contas é contra Deus, ele tem que confessar para Deus. Então, meus irmãos, nós aprendemos isso hoje, por enquanto: focar no perdão de Deus e focar no arrependimento. Então, você que foi perdoado, grandemente perdoado pelo Senhor, foque nisso. Agradeça ao Senhor, obrigado por esse perdão. Você vai ver como você vai começar a amar ao Senhor muito mais. E caso, infelizmente, se for o caso, você estiver escondendo algum pecado, experimente tão somente reconhecer diante de Deus, confessar diante de Deus: eu pequei. Não pense assim: vou ter que falar para o pastor, vou ter que falar para a igreja, vou ter que... Não pense nada disso agora. Pensa só em você e o seu Pai. Reconhece: eu pequei. A partir daí Deus vai falar o que você tem que fazer, vai te dar coragem e vai te ajudar. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Gratos somos a Deus pelo perdão nas nossas vidas. Cada um, ó Pai, aqui cometeu os seus pecados, desagradou ao Senhor, coisas que talvez, se nós falássemos para alguém, a pessoa diria que aquilo nem é pecado, nem deveríamos nos preocupar. Mas se desagradou ao Senhor, nós reconhecemos como pecado. Fomos salvos pelo Senhor Jesus e somos muito gratos por isso. E, ó Pai, ajuda-nos a não termos acúmulos de pecado nas nossas vidas, mas dá-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, o conhecimento de pecados que porventura cometemos diariamente, e ajuda-nos, ó Pai, a tão somente reconhecermos e confessarmos ao Senhor. E agradecemos que o Senhor vai nos dirigir. E em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.